Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Derma Short, sua atualização rápida na dermatologia veterinária. Eu sou a Aline Santana e hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma novidade e atualização da Dermato com vocês. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar sobre um caso de mucinose folicular em um cão. Se já tinha ouvido falar sobre essa doença, você sabe ou saberia como tratar uma mucinose folicular? Ou até mesmo como que alcança um diagnóstico como esse. Então fica comigo nesse episódio que eu vou te contar mais detalhes sobre esse caso. Então esse foi um relato de caso publicado lá na Veterinary Dermatology no mês de março de 2026, em que eles relatam um quadro de mucinose folicular idiopática em um cão da raça Golden. E toda vez que a Veterinary Dermatology publica um relato de caso, que não é tão frequente, pode ter certeza que é algum caso diferente, raro, inédito, que é exatamente esse caso aqui. Então eu vou compartilhar nesse episódio o que é a mucinose folicular, eu vou explicar melhor o que é essa doença, como se chega nesse diagnóstico, porque tem todo um processo de descartar outras possibilidades diagnósticas antes, o raciocínio clínico dermatológico e também o tratamento. Porque eles fizeram várias estratégias terapêuticas, algumas funcionaram, ou melhor, umas não funcionaram e depois uma estratégia funcionou e até fez a remissão completa das lesões, que é o que eu vou contar melhor aqui. Então, começando com a descrição do caso, relata-se um Golden Retriever de 4 anos e meio, macho, não castrado, que foi levado ao veterinário com a queixa de que havia perda de pelos progressiva. Então, ao longo de 6 meses, ele vinha perdendo os pelos de áreas específicas do corpo, especificamente ali nos membros pélvicos e depois foi evoluindo para a face. E, além de tudo, não tinha prurido. Então, era uma perda de pelos progressiva ao longo de 6 meses. Outro dado da anamnese é que se esse paciente não tinha feito nenhum uso prévio de nenhuma medicação antes das lesões, ele não fez nenhum tratamento prévio. A única coisa que ele fazia o tutor administrava medicações para controlar, para fazer o controle de ectoparasitas. No exame dermatológico, o que foi observado? Foi observado áreas de hipotricose e alopecia, especialmente ali na região da face e nos membros pélvicos. Outro ponto também importante é que algumas dessas lesões de alopecia, elas tinham ali na borda delas, elas tinham hiperpigmentação e eritema. E outro dado importante também do exame dermatológico é que os pelos ali nas margens, eles eram facilmente epiláveis. Então, você destacava aqueles pelos ali das regiões alopécicas com muita facilidade. Bom, e aí então, basicamente, resumindo, é uma queixa de perda de pelos progressiva e no exame clínico, no exame dermatológico, foi encontrado alopecia multifocal não pruriginosa. Esse é um dado importante. Bom, mediante esse quadro, é claro que a gente já sabe qual que foi o diagnóstico, que foi mucinose folicular, mas antes de pensar na mucinose folicular, a gente tem que afastar algumas doenças. Quais seriam as listas de hipóteses diagnósticas de vocês? O que você pensaria num quadro de alopecia multifocal não pruriginosa, com um pouquinho de hiperpigmentação e um pouquinho de eritema? Então, se você está ouvindo e puder pausar esse episódio, pause esse episódio e pensa qual que seria a sua lista de diagnósticos prováveis. Bom, vou compartilhar aqui o que eu colocaria na minha lista, até porque mediante os exames que eles fizeram, dá para a gente supor o que eles pensaram. Então, eu colocaria numa lista de diagnósticos diferenciais a demodiciose, a dermatofitose. A dermatofitose, em alguns quadros, pode até ser pruriginoso, mas também pode não ser, então ela entra aqui como um diferencial. A piodermite seria importante também afastar. E um outro ponto que eu acho que seria interessante pensar, a adenite sebácea, principalmente porque os pelos eram facilmente epiláveis. Então, basicamente, demodiciose, dermatofitose, piodermite e adenite sebácea, as principais. E veja que interessante, aqui eu nem considerei essa mucinose folicular, porque antes da gente pensar nessas doenças assim, vamos dizer, mais raras ou diferentes, a gente tem que pensar no básico, tem que descartar o básico, tem que investigar o básico, o mais provável. E aí o que eles fizeram então? Eles fizeram o exame de parasitológico, um raspado profundo para descartar ácaros, fizeram tricograma e citologia. Não foi encontrado ácaros, então ácaros não era. Na citologia não foi encontrado micro-organismos, inflamação, infecção, né? Então nada digno de nota na citologia.
E no tricograma, segundo o que está escrito no relato, eles encontraram estruturas que sugeriam dermatófitos. E justamente por parecer esses dermatófitos, ter essa sugestão no tricograma, eles coletaram o material e encaminharam para a cultura fúngica. E aí tem um dado interessante aqui. Por conta do responsável do animal ser uma mulher e estar grávida, imaginando esse risco zoonótico, esse potencial risco zoonótico da dermatofitose, antes mesmo de sair a cultura, eles já iniciaram o tratamento com antifúngico oral e tópico. E aí, passados os 14 dias, saiu o resultado da cultura. E o que deu a cultura? Negativo. E aqui vem uma discussão importante que quem já ouviu os episódios anteriores vai lembrar de que eu falei isso quando a gente fala de uso racional de antifúngicos. Eu falei isso no episódio, que é fundamental a gente utilizar os métodos diagnósticos definitivos. O que isso quer dizer? Tricograma, lâmpada de Wood, eles são testes de triagem. A gente não pode firmar o diagnóstico baseado nesses exames. É claro que aqui tinha a questão de risco zoonótico, a tutora estava grávida, é outro caso. Mas olha como foi fundamental fazer a cultura fúngica. Porque a cultura fúngica foi negativa a partir desse dado. O que eles fizeram? Bom, foi um artefato, provavelmente ali no tricograma, ou algum até outro fungo comensal, não era dermatófito. Eles suspenderam as medicações antifúngicas. Então, só lembrando aqui, quem já ouviu os outros episódios, o uso racional de antifúngicos tem tudo a ver com isso. Usar os métodos corretos para fazer o uso criterioso desses antifúngicos, principalmente quando a gente fala de antifúngico oral. Bom, seguindo aqui os exames que foram feitos, então, assim, basicamente não tinha nada, assim, nada elucidou, né? O tricograma era um artefato, na citologia nada de nota, não tinha ácaros. E aí? Né, o que a gente faz? Não chegou no diagnóstico ainda. Qual outro exame vocês acham que seria interessante solicitar e lançar a mão? Qual outro exame seria importante de pensar aqui? Bom, o que eles fazem? Eles fazem a coleta de biópsia. Então, eles fazem a coleta de biópsia por punch e encaminha para o histopatológico. Porque o histopatológico, ele pode revelar padrões, ele pode revelar até micro-organismos. Às vezes, poderia ser um outro fungo, que eventualmente não pegou na cultura. Enfim, então, o histopatológico aqui, sem dúvidas, é um exame super importante. No exame histopatológico, o que foi encontrado? Tem toda a descrição microscópica lá no relato de caso, que eu não vou ficar me atendo aqui, mas basicamente o diagnóstico do patologista era mucinose folicular. E aí um dado que é interessante aqui é o seguinte, eles fizeram HE, que é hematoxilina e eosina, que é uma das principais colorações que os patologistas usam, é triagem. HE é triagem para patologista. E no HE, além de ter um dado aqui de informação histopatológica importante, que eles viram o seguinte, eles viram uma infiltração linfocítica na parede do folículo. O que isso quer dizer? Infiltração de linfócitos, infiltração linfocítica na parede do folículo. Então, esses linfócitos, eles estavam ao redor do folículo, infiltrando, acometendo ali aquele folículo, e justamente por acometer aquilo, dá uma foliculite. E a foliculite gera o quê? Alopecia, que nós clínicos vemos a alopecia. Então, é interessante como as coisas se explicam. E, além de ter essa infiltração linfocítica na parede do folículo, que eles chamam de foliculite mural, tinha áreas claras ou pálidas que não estavam coradas. Então, tinha alguma coisa ali que ele não estava vendo no HE. Aí faz uma coloração especial que chama Alcian Blue. Esse Alcian Blue é uma coloração especial para mucopolissacarídeos, que é exatamente o que cora a mucina. Que nesse caso aqui, quando fez a Alcian Blue, essa coloração especial, corou a mucina, já que é uma mucinose, corou essa mucina numa coloração azul turquesa, que eles relatam. Então, nessa coloração especial já elucidou. Falou, poxa, por que essa mucina está aqui? E além disso, então o diagnóstico já estava se fechando, né, de que poderia ser essa mucinose folicular. E foi feito também uma imunohistoquímica, que depois eu vou explicar melhor por que foi realizada essa imunohistoquímica. Mas assim, para a gente saber da parte de histopatologia, o diagnóstico de mucinose folicular e esse dado dessa infiltração linfocítica e que corou
a mucina no azul turquesa. Bom, indo agora para o diagnóstico, ou melhor, para o tratamento, e antes, na verdade, de falar de tratamento, uma coisa super importante aqui. Se você não é inscrito ainda no Derma Conecta, se inscreve aqui ou dá o seguir aqui no Derma Conecta, porque toda vez que tiver um episódio novo, você vai ser notificado de que tem esse episódio novo. Então, o que foi feito de tratamento baseado nesse diagnóstico de mucinose folicular, que depois eu vou explicar melhor o que é exatamente essa doença, enfim. No tratamento, eles escolheram primeiro um corticoide tópico, uma pomada com mometasona 0,1%. O animal ele respondeu bem nessas primeiras semanas, teve uma resposta inicial, mas depois novas lesões foram surgindo e não tinha resposta com a mometasona. Aí eles então associaram o tacrolimus tópico, só que também não foi eficaz. E aí, como estava progredindo essa doença, né, com novas áreas de alopecia, eles fizeram então a ciclosporina por via oral, 5 mg por quilo por dia. Depois da administração da ciclosporina, passados ali 6 semanas, teve uma evolução, uma melhora significativa, e passados 12 semanas de tratamento com a ciclosporina, teve remissão completa. Então as lesões sumiram, remissão completa. Eles mantiveram a ciclosporina depois da remissão, e eles foram reduzindo gradualmente até conseguir essa suspensão total. Uma vez que foi feita a suspensão total, esse paciente foi acompanhado por 8 meses, sem medicação nenhuma, e não teve recidiva, né? Então, realmente, ele tinha alcançado aquela cura. E aí, o que eles discutem, então? Então, só lembrando alguns pontos, o que é a mucina? A mucina é uma substância, um complexo de açúcares e proteínas que já é produzido pela pele, é fisiológico, que ajuda na elasticidade, ajuda no turgor dérmico. Só que, nesse caso aqui, ele tinha um excesso de mucina. Então, estava produzindo de maneira excessiva e no lugar errado, porque estava depositando ali ao redor do folículo e causando todas essas alterações. Como eles colocam ali que esse é um primeiro caso relatado na dermatologia veterinária internacional em que eles conseguem a remissão completa. Então é raro acontecer, é raro esse diagnóstico e raro ainda também alcançar um tratamento com resolução definitiva. E aí, como não tem muitos dados da literatura veterinária, o que eles fazem nesses casos? Isso vale para qualquer doença de pele na veterinária. Quando você não sabe muito, você faz a dermatologia comparada. Você busca informações da dermatologia humana e faz as analogias. Fazendo uma analogia com a dermatologia humana, essa mucinose folicular já é relatada em humanos. E o que eles colocam? Que ela pode ser primária ou secundária. Primária, que é uma doença benigna, idiopática, que não se sabe exatamente, né? Idiopática, não se sabe exatamente a causa, ou secundária, linfoma epiteliotrópico. Nesse caso aqui, poderia ser então a primária ou a secundária. Eles colocaram como primária, que é idiopática e benigna, porque eles afastaram essa possibilidade de linfoma, justamente fazendo toda aquela análise de imunistoquímica. Viram também que não tinha atipia celular marcante, então todas as outras características que aí fica para o patologista, não vou discutir exatamente aqui, que eles conseguem na patologia discernir se é ou não é esse linfoma epiteliotrópico, porque no começo desse desenvolvimento de alguns casos de linfoma epiteliotrópico poderia sugerir esse quadro aqui, mas nesse caso aqui ela é benigna e idiopática, não tem relação com linfoma. Tanto é que foi alcançada a resolução, porque se fosse um linfoma, não teria resposta com a ciclosporina, teria que ser outro tratamento. E aí o que mais que eles colocam? Então eles colocam que é um caso raro, relatado ali na Dermato Internacional, e que nem sempre é associado com linfoma, assim como é na medicina humana, e que a ciclosporina é uma opção terapêutica eficaz. E aí, um ponto importante que eles não colocaram na discussão, mas eu acho que é interessante a gente pensar e discutir aqui, que é o seguinte, teve uma resposta parcial com corticoide tópico, no caso a mometasona, só que eu acredito que falhou na terapêutica, assim, não conseguiu ter resolução completa, porque a inflamação, ela era ali no meio do folículo, então aquela aplicação tópica não chegava exatamente ali naquela região do folículo. Então precisou ser uma medicação sistêmica para poder
ter uma concentração suficiente e fazer o controle ali daquela infiltração linfocítica. Outro ponto importante que eles não discutiram, mas eu fiquei pensando, eu fiquei lembrando, quando a gente fala de mucinose, a gente lembra até da mucinose no paciente com hipotireoidismo. Quem lembra aqui da chamada mucinose ou mixedema cutâneo, que a gente pode ver em alguns quadros de hipotireoidismo, ou aquela facies trágica. O que é a facies trágicas no hipotireoidismo? Quando tem a deposição de mucina. Só que um ponto importante, que aí eu fui realmente pesquisar sobre isso, das diferenças, que não estava na discussão, mas eu acho que é interessante isso, é que no hipotireoidismo, a mucinose, ela é dérmica e difusa. Ela não tem nada a ver com o folículo. Aqui não, aqui é exatamente folicular. Então, acho que esse é um ponto interessante. E fora as outras alterações de histopatologia, que aí eu não saberia exatamente discutir. Mas tem essa diferença, que uma na derme, que é no caso da hipotireoidismo, e outra que é folicular, que é nesse caso dessa mucinose folicular. E claro, imagino que eles não pensaram no hipotireoidismo, porque não relata na anamnese outros achados, como, por exemplo, letargia, perda de peso e até outras alterações dermatológicas que a gente pode ver no hipotireoidismo, como alopecia simétrica bilateral, cauda de rato, comedão, enfim. Mas acho que é importante lembrar desse nome que eu acabei lembrando, né, da mucinose, só que aqui é uma mucinose folicular. E no caso, então, foi feito o diagnóstico como mucinose folicular idiopática do cão da raça Golden. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Por mais que é uma doença rara, eu acho que o mais interessante nesse episódio é mostrar como que se alcança um diagnóstico como esse, né? Porque muitas vezes a gente só vai chegar num diagnóstico como esse depois de ter afastado várias possibilidades. Eles pensaram em dermatociose, pensaram em dermatofitose, pensaram em várias coisas. Precisou passar por todo um processo, outros exames complementares para chegar nesse diagnóstico. Isso vale para qualquer doença. Qual que é o passo a passo para a gente diagnosticar doenças raras? Pode ser muito a ver com isso, né? De fazer a triagem, de lançar a mão dos exames corretos. E muitas vezes é só mesmo o exame histopatológico que vai nos ajudar. Ele muitas vezes é definitivo em várias doenças, né? Quando a gente não consegue esses testes de triagem. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse episódio, deixa seu comentário aqui e até a próxima!